O glorioso Império Britânico, ou melhor, Império Inglês, porque irlandês tem o valor de uma batata, que hoje está R$ 4,99 o quilo. Escocês está trepando com um cabrito, já que é preferível às suas próprias mulheres. E o País de Gales? Que porra é o País de Gales? A Inglaterra é o suprassumo de uma nação. Ela chega e bota pra mamar. Sempre foi assim, com a França, com a Argentina, com a Índia, com todo mundo. Mas sabe, quem é o lobo do lobo? Ou quem é o vigia dos vigiadores? O que deu em mim para tentar usar ditados populares? O importante é saber que essa belicosa nação de seres grandiosos sempre foi pica. Claro, depois que os normandos tomaram aquela jossa de ilha, porque antes era só mamando no pau dinamarquês. Você deve achar que eu sou um tipo de adorador profano, com sentimentos homoafetivos reprimidos pelos belíssimos homens ingleses. Mas não é isso. Eu só admiro os ingleses por serem uma simples nação que entende que o progresso vem com sacrifício. Mesmo quando o sacrifício é metade de sua população infantil presa em uma mina de carvão. Olha a Espanha. Sabia que desde o começo do século XVIII eles já estavam perdendo as amarras de suas colônias e eles tinham total entendimento disso. O que eles fizeram? As reformas borbônicas. Um bando de reformas inúteis e uma tentativa pífia de centralização e militarização das colônias. E o que a Shed Inglaterra fez durante a Primeira Guerra Mundial, que estava vendo seu império começar a ruir? Reformas? Projetos de centralização? Liberdade jurídica e institucional para suas colônias? Nada. Eles só começaram a prometer. Prometer a Deus e um mundo para todo mundo. Árabe quer Estado? Vai ter Estado. Índia quer independência? Vai ter independência. Judeus querem Israel? Eles vão ter Israel. Curdos querem sua nação? Pode deixar. Entende, durante a desgraça, os ingleses simplesmente aceitaram e raciocinaram. Se a gente perder, eles não vão ter a quem cobrar. Se a gente vencer, quem vai nos cobrar? Isso é muito diferente da honra de luta dos francos ou dos ibéricos, que eu vejo em muitos vídeos o pessoal enaltecendo essa loucura por batalhas. Nem parece que Deus teve que summonar uma jogadora com hack para os franceses pararem de serem sodomizados pelos ingleses. Eu iria achar muito humilhante se o dono do server tiver que descer para me ajudar. Mas sério, eu entendo porque vocês não gostam dos ingleses. Eles erram muito. E eles são um bando de progressista degenerado. Mas, meu amigo, sempre que eles tentaram fazer a coisa certa, eles se fuderam. Eles literalmente se fodem quando tentam fazer a coisa certa. Sim, eles fizeram a coisa certa. Eles declararam uma república. Não é isso que o pessoal tanto diz para fazer? Declarar uma república, 3 poderes, a cartilha inteira. E eu preciso falar o resultado do que aconteceu quando os ingleses fizeram isso? Um homem imbrochável, tentou fechar o parlamento. Mas esse era realmente imbrochável. E ele fechou o parlamento. Oliver Cromwell, um homem de Deus, um evangélico, que tinha como frase: "Vós somos uma terra de Cristo". Não existe essa historinha de Estado laico. Não, o Estado é cristão. Vamos fazer England para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. Grande homem. É uma pena que Deus leva seus cedo.
Infelizmente, seu governo durou apenas 6 anos. Não, ele não levou uma facada de um aldeão. Jesus? O que vocês pensam da Inglaterra? Vocês acham que ela sempre foi esse antro de muçulmanos? Essa religião tão diferente do cristianismo que nunca encontrará as chagas do liberalismo? Meu amigo, antes de Londres ser governada por um Mohammed qualquer, ela já foi a base de reis cristãos dignos, homens fiéis e gloriosos, aqueles que fariam o mais conservador dos homens modernos parecer um liberal. Nunca ouviram falar de Henrique? O homem era um teólogo nato, quase um São Tomás de Aquino. Ele percebeu que estava comendo a mulher do seu irmão, já que Catarina de Aragão era viúva de Arthur. Isso violava Levítico. Não descobrirás a nudez da mulher do teu irmão. Ficarão sem filhos. Ele percebeu que Deus estava o condenando por fazer tal ato. É incrível como os ingleses usam Deus como uma carta secreta de Yu-Gi-Oh! Mas eu os perdoo. Eles nos deram as 2 revoluções industriais. Você entende isso? 2 revoluções que mudaram o mundo. E graças a eles, hoje eu tenho um mundo urbanizado, que eu pago R$2.000 de aluguel e pego 2 ônibus para ir para casa enquanto olho pela janela o mundo ser destruído pela fuligem e o dióxido de carbono. Obrigado, Inglaterra! Eles também nos deram o computador, graças a Alan Turing, ateu homossexual e pai da computação. Eles castraram o cara logo depois, que nem cachorro. Obrigado, Inglaterra! Vocês nunca dão sem tirar. Você pode me criticar por causa da minha opinião neste vídeo, mas olha, nós temos tantos exemplos de nação na história da humanidade, tão bons exemplos de tal atos. Olha, quem lembra da porra do Califado Omíada, que tinha o melhor nível de vida na época medieval? Quem vai lembrar da Noruega com seu IDH de 987? A história vai estudar as cagadas da Inglaterra, porque ninguém se importa com a paz, com o comum. Isso é um porra. Quem vai abrir o livro para estudar os 100 anos de paz durante a Idade Média? Isso nem existe, sinceramente, mas quem quer ler isso? Meu amigo, eu quero ler um livro sobre a Revolução Industrial. Eu quero saber sobre como era viver naquela época gloriosa. Cara, enquanto os franceses estavam declarando revolução, igualité, fraternité, todos esses negócios, onde os ingleses estavam? Os ingleses estavam realmente praticando a igualdade muito antes. Porque pensa, enquanto uma criança indiana morria para colher algodão e fazer uma roupa, a criança inglesa morria em uma mina de carvão usando a roupa indiana. É igualdade! Nenhum império foi tão igual quanto o Império Britânico, porque você ia morrer tanto nas colônias quanto na metrópole. A gloriosa Inglaterra marca a história como um erro contínuo, absoluto, que perverte tudo que toca. A Inglaterra é o progresso irrefreável, que consome tudo e até a si mesmo. É a mudança constante e absoluta. Nada de francos lutadores, ibéricos nobres, ou enviados de Deus. Nada de história mítica dos antigos bárbaros e deuses.
O único mito inglês é a mudança e a corrupção. O erro que motiva a continuar. E agora olha o Brasil. Nós sempre tentamos fazer a coisa certa, seguir a cartilha de bondade, de ética, de mudança. Quando teve o positivismo, nós seguimos. Quando teve a Revolução Industrial, nós seguimos. Quando teve a ditadura, a gente seguiu como todo o resto da América Latina. Mas, sinceramente, vamos ignorar o lado dos francos. Vamos ignorar o lado certo. Talvez o que a gente tem que fazer é errar mesmo. Vamos para o progresso irrefreável da mudança. Vamos tentar algo novo e absurdo. Menos moral, talvez. Vamos, talvez, deixar 300 crianças em uma mina de carvão. Vamos bombardear uma favela, sodomizar a nossa elite e importar outra, de preferência normanda. Vamos tentar algo novo, pô.